Mais uma vez, bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos iniciar a nossa mensagem. Hoje nós vamos falar de discipulado. Ontem, o pastor Cláudio Santana, muito obrigado, meu irmão. Pastor Cláudio Santana me levou para fazer um curso extraordinário sobre discipulado. Olha, espetacular. Eu recomendo, eu falei com o pastor, esse curso não é só para quem é do Ministério de Discipulado, é um curso para toda a igreja. Então, o tema da mensagem de hoje é discipulado. E o título? Discipulado, amor aos irmãos e a obra de Deus. Então, nós aprendemos nesse curso, que é bem interessante, não é? Que os irmãos, as pessoas dentro da igreja, elas são o nosso principal alvo. Nós estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Mas para que a obra de Deus seja realizada, nós precisamos amar os nossos irmãos, discipular os nossos irmãos, ensinar os nossos irmãos, para que estes irmãos sejam multiplicadores da obra de Deus. No curso, o preletor trouxe algumas questões bem interessantes a respeito do futuro da igreja. E aí, quando nós chegamos aqui e vemos o Ministério de Louvor jovem aqui à frente, entregando o seu melhor a Deus, entregando o seu louvor, a sua adoração, aí nós refletimos, o futuro da igreja não somos nós. Eu estou com 50 anos, vou fazer 50 anos em janeiro. Será que daqui a 20 anos eu ainda estarei aqui para fazer a obra de Deus? Será que aqui a 25 anos, a 30 anos eu estarei aqui? Não sei. Mas os jovens que estão sendo discipulados, estão sendo ensinados, certamente estarão fazendo a obra de Deus daqui a 20 ou 30 anos. E não somente os jovens, as crianças também. Vejo ali o João Pedro, um menino dedicado à palavra de Deus, e eu penso, daqui a 20 anos, como estará esse menino dentro da obra de Deus? Então, meus irmãos, o tema é discipulado. E o título, devemos amar os nossos irmãos e a obra de Deus. Então, vamos iniciar com a visão bíblica do discipulado. Discipulado envolve a prática de ensinar e aprender sobre como seguir e obedecer a Jesus. Representa uma grande oportunidade de colocar a fé em ação e realizar parte da missão da igreja na terra, capacitando o aluno a treinar outros para que também ensinem novos discípulos. Então, é obedecer a Jesus que representa uma grande oportunidade de colocar a fé em ação e realizar parte da missão na terra. Então, discipular é utilizar a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. E como o pastor tem falado aqui nas últimas mensagens, a Bíblia não pode ser somente a nossa única regra de fé, mas precisa ser também a nossa regra de fé e prática. E como é que nós praticamos a palavra de Deus? Como é que nós colocamos a nossa fé em prática? Se não amando os nossos irmãos. Então, quando você dedica um tempo aos seus irmãos,
quando você dedica um tempo a ler a palavra de Deus, a dar um carinho, a fazer uma oração pelo seu irmão, você está amando esse irmão. E nós, como pessoas, repetimos as ações que são realizadas conosco. Eu tenho certeza que alguém, antes de você se converter, leu a palavra de Deus para você, te deu uma palavra amada, uma palavra de carinho, uma palavra de encorajamento. Eu tenho certeza que alguém orou por você. E hoje, como nós amamos os nossos irmãos, nós fazemos a mesma coisa. Olha só, capacitando o aluno a treinar outros para que também ensinem novos discípulos. Então, quando nós treinamos os jovens, quando nós treinamos as crianças, nós estamos pensando no futuro da Igreja de Cristo na Terra. Nós estamos ensinando os jovens e as crianças a amar o nosso próximo. O preletor ontem ele trouxe alguns dados interessantes. Ele fez até uma pesquisa em loco no momento. A sala estava repleta e ele perguntou: levante a mão quem se converteu antes dos 14 anos. E grande parte da plateia levantou a sua mão, porque haviam se convertido antes dos 14 anos. Então, qual é o dado que ele nos trouxe, meus irmãos? Que a maioria das conversões dentro da igreja ocorrem entre as crianças e os adolescentes. Então, quando nós nos dedicamos a esses jovens, eu me incluo aqui também como pai, quando nós nos dedicamos aos nossos filhos, aos nossos jovens, nós estamos criando discípulos para o futuro. É uma reflexão que nós precisamos fazer a cada dia, meus irmãos. Às vezes nós olhamos para o lado e achamos que o futuro da igreja é aquele adulto que está fazendo ali naquele momento, mas não. O futuro da igreja é o jovem que está aprendendo. Então precisamos ensinar corretamente a esse jovem. Você imagine, a minha conversão foi aos 28 anos. Imagine se tivesse sido aos 14. O bem que eu poderia ter feito. Quantas pessoas eu poderia ter abençoado. Então, meus irmãos, quando nós treinamos os nossos jovens, também precisamos ensiná-los a fazer novos discípulos. Olha só o que diz aqui em Mateus, por favor, abra sua Bíblia. Em Mateus 28, versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que coisa extraordinária. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Olha só agora. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sabe, meus irmãos, quando nós ensinamos, quando nós passamos à frente o amor de Deus, a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, as próximas gerações estarão multiplicando isso. Nós precisamos multiplicar esse amor para as novas gerações,
porque eles são o futuro da igreja. Os nossos filhos, os nossos netos serão o futuro da igreja. Então, se nós começarmos agora essa capacitação, você imagine daqui a 10, 15 anos o que esses jovens poderão estar alcançando de pessoas. E estaremos fazendo aqui uma ordenança de Cristo. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança de Cristo para a igreja. Porque Cristo sabe que quando nós vamos por todo o mundo pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós estamos renovando a igreja de Cristo aqui na terra. Nós estamos renovando populações nesse planeta. Sabe, meus irmãos, tem países aí que são extremamente fechados, mas que o Evangelho está entrando e está se multiplicando no boca a boca. As pessoas não têm igreja, não podem ter igreja, é proibido ter igreja, não podem ter rede social, é tudo no boca a boca, mas a igreja está se multiplicando. É como em finanças, o tempo vai fazer a diferença, porque Deus, Ele garante essa multiplicação. Então vamos aos objetivos do discipulado. O trabalho de formar discípulos foca-se basicamente em 3 tópicos. Primeiro, entrega. A entrega deve-se ensinar que a igreja é composta de suas estruturas fundamentais. Na base, temos nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e em suas paredes, cada filho de Deus, como um tijolo, selados pelo Espírito Santo, todos debaixo da cobertura do maravilhoso Deus. É fundamental que o discípulo esteja disposto a entregar-se completamente a quem? Ao discipulador, à igreja, a Jesus Cristo. Então é necessário que o discípulo esteja disposto a entregar-se completamente a Jesus. O processo de discipulado se inicia com a entrega. Nós não temos como discipular aquele que não se entrega a Jesus para ser discipulado. Todo aquele que recebe o discipulado precisa estar com seu coração totalmente aberto para a palavra de Deus, totalmente aberto para novos ensinamentos. Sabe, meus irmãos, se nós nos apegarmos aos ensinamentos que nós fomos criados, aos ensinamentos da tradição, aos ensinamentos que o mundo nos passa, nós não estamos nos entregando verdadeiramente ao processo de discipulado. Então o discipulado ele começa com a entrega. Então é uma reflexão que cada um de nós precisa fazer. Será que nós estamos nos entregando completamente nas mãos do Senhor? E isso não é só algo para o discípulo, mas também para o discipulador. Você que é pai, você que é mãe, será que você já abriu mão das suas tradições, do seu conhecimento acumulado? E você tem olhado para a palavra de Deus, para que você possa discipular os seus filhos da forma correta? Eu lembro da minha mãe,
Minha mãe era cristã durante muitos anos, mas a minha mãe era nordestina, era de Pernambuco, e ainda tinha algumas crenças que ela trazia com ela e que acabava passando para cada um de nós, algumas superstições. Então nós precisamos olhar para a nossa mente e perceber que será que eu estou me entregando totalmente aos ensinamentos da palavra? Ou será que na hora em que o professor da EBD, na hora em que o meu líder, na hora em que o pastor está pregando, eu fico aqui dentro da minha cabeça, retrucando o ensinamento que está sendo passado? Será, meus irmãos, que na hora que nós estamos recebendo algum ensinamento, nós ficamos retrucando? Ah, mas isso aí eu não aprendi assim. Isso aí eu não concordo. Isso aí não vai funcionar. Porque se nós estivermos fazendo isso, e eu me incluo nisso também, porque eu também tenho que me policiar para que nada que seja extrabíblico, nada que esteja contrário à palavra de Deus, mas que eu acredite desde criança que era uma verdade, atrapalhe os ensinamentos que Jesus tem para a minha vida hoje. Às vezes aquilo que nós aprendemos na infância, que foi colocado na nossa cabeça, atrapalha a nossa vida cristã hoje. Então nós precisamos nos entregar completamente a Deus. Efésios capítulo 4, versículo 16, diz assim: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só que coisa que está em Efésios capítulo 4, versículo 16. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, meus irmãos, quando nós, enquanto discipuladores e discipulados, porque nós somos isso ao mesmo tempo que nós somos discipuladores, nós somos discipulados. Não existe somente o discipulador. Não existe isso. Nós somos discipuladores e discipulados também. Então, quando nós fazemos a nossa parte enquanto discipulador e discipulado, diz aqui o texto, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Porque o discipulado é amor. Discipular é amar. Discipular é cuidar. Discipular é ensinar. Ensinar no caminho em que deve andar, ensinar na palavra de Deus, ensinar a forma como andar, meus irmãos. Mas para isso é necessário uma entrega. Segundo objetivo do discipulado, moldar o caráter do discípulo para que tenha o caráter de Cristo. O propósito de Deus é que todos os seus filhos cresçam até atingirem a estatura, como diz algumas versões, de varão perfeito ou de Cristo. A vontade de Deus é que nosso caráter seja de tal forma transformado que possamos expressar a Cristo em todas as áreas da nossa vida. Então, meus irmãos, o discipulado é para moldar o nosso caráter. Nosso caráter.
para quando o mundo olhar para nós, e eles vão nos olhar sempre julgando, fique atento a isso. O mundo olha para você, cristão, para mim, cristão, sempre nos julgando. Ali, ó, fulano diz que é crente, mas parou o carro na vaga de deficiente. Que crente é esse? Deficiente vai chegar, não tem vaga para estacionar. Ali, ó, parou na vaga do idoso. As pessoas estarão sempre nos julgando. Todo mundo faz. Mas como dizia nossa mãe, nós não somos todo mundo. Porque as pessoas estarão olhando para cada um de nós. Então as pessoas estarão nos julgando. E como elas olham para nós, elas precisam ver o quê? Precisam ver Cristo em todas as áreas da nossa vida. Meus irmãos, quando nós fazemos a nossa parte, nos entregamos a Deus, aceitamos ser discipulados e discipuladores, porque o cristão ele multiplica, o cristão ele leva essa palavra, ele também vai aceitar ter o seu caráter moldado. Aquelas pessoas que falam, não, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Está completamente fora da palavra de Deus. Nós nascemos assim? Nascemos em pecado, todos nós. Todos nós nascemos em pecado. Nós crescemos assim? Grande maioria cresceu. Tudo errado. Aprendemos um monte de coisa errada, um monte de superstição. Brasileiro, então, carioca, deve ter sido ensinado a dar golpe, a passar os outros para trás, ao jeitinho brasileiro. Mas nós precisamos morrer assim? Não. Porque Cristo nos mostra um caminho diferente. E como é que nós conhecemos esse caminho diferente? Através do discipulado, que é o amor. Quando nós levamos a palavra de Deus, quando nós levamos um conteúdo bíblico, quando nós levamos um carinho, quando nós fazemos uma oração, quando nós demos um abraço, nós estamos passando a palavra de Deus para frente. E, meus irmãos, pode até parecer que no momento não fez a diferença, mas o Espírito Santo está trabalhando e lá na frente fará. Efésios, capítulo 4, versículos 14 e 15. Lá em Efésios 4, onde nós já fomos. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e espertezas de homens que nos induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Olha só. O propósito é que não sejamos mais como crianças. E tem crente que é igual criança. Fica no leitinho a vida toda. Não consegue passar da primeira fase. O pessoal mais antigo aí vai lembrar do jogo Super Mario Bros. Aquele lá de 1985. A gente tinha que passar da fase. Ia na primeira fase, depois avançava para a segunda fase, terceira fase. Se eu não me engano, eram 8 ou 9 fases. E a gente tinha que chegar lá no final. Só que era difícil. E às vezes a gente ficava na primeira fase, na segunda fase e não conseguia avançar. E tem muito crente que está assim.
É como se ele estivesse jogando Super Mario de 1985 até agora, mas não passou da segunda fase, meus irmãos. Nós temos que avançar. Efésios 4 está dizendo, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O segredo é esse, é ver o exemplo de Jesus. Legal, você cresceu assim, você nasceu assim, você cresceu assim, mas você não precisa morrer assim. A famosa síndrome da Gabriela. No momento em que você entregou sua vida nas mãos de Cristo, você passou a ter um modelo. Você passou a ter um alvo. Então você precisa replicar as atitudes de Cristo. É moldar o nosso caráter. Terceiro objetivo do discipulado. São 3 aqui, basicamente. Tem muito mais, mas 3 basicamente. O terceiro objetivo do discipulado é a capacitação ministerial do discípulo, para que possa fazer a obra de Deus. Os discípulos, primeiramente, precisam ser instruídos com conhecimento na palavra de Deus. Devem ser orientados a conhecer intimamente a Deus, mediante uma vida de oração e de estudos das Escrituras. Na sequência, necessitam aprender a viver na completa dependência de Deus. O terceiro objetivo é a capacitação ministerial. Então a pessoa se entregou nas mãos de Deus, Deus trabalhou no caráter, o próximo passo é a capacitação ministerial. Mas esse passo aqui também depende de entrega. A gente passou ali muito tempo com a placa ali, aliste-se. Aliste-se. Tem muito ministério para você trabalhar na igreja, mas depende da sua entrega. Depende se você vai querer ser discipulado. Depende se você vai querer aprender algo novo. Não importa a sua idade. Como eu já contei aqui diversas vezes, eu fui tutor na Unopar de Caxias e eu tive uma turma de gestão pública que os alunos tinham na faixa de 60 anos. 60 anos cursando a universidade, fazendo tecnólogo de gestão pública. E por que eles não estavam fazendo com aquela idade? Porque não tiveram oportunidade lá atrás. Talvez, meus irmãos, você tenha 20 anos de igreja, 30 anos de igreja, mas você nunca teve uma oportunidade lá atrás. Só que essa oportunidade se apresenta hoje. Só depende da sua entrega. Tem muitos ministérios para você trabalhar na casa de Deus. Nós temos 5 propósitos. Só que cada propósito desse tem muitos propósitos, muitos ministérios dentro de cada um. Então, qual é o seu talento? O que você faz bem? Ah, pastor, o que eu faço bem, não sei se dá para usar na igreja, não. Eu sei fazer crochê, eu sei datilografar. Datilografar nem se usa mais, pastor. Não serve mais para nada dentro da igreja. Tem certeza disso?
procura a liderança, procura um ministério. Por quê? O terceiro passo é a capacitação ministerial do discípulo para fazer a obra de Deus. Os discípulos, primeiramente, precisam ser instruídos com o conhecimento na palavra. Legal, você ouve as mensagens que te instruem, você frequenta escola bíblica, você lê a Bíblia em casa. Muito bem, você está no caminho. Devem ser orientados a conhecer intimamente a Deus mediante vida de oração e estudo das Escrituras. Você tem orado? Sim, muito bom. Você tem estudado a Bíblia? Sim, muito bom. Na sequência, necessitam aprender a viver na completa dependência de Deus. Eu sempre falo aqui, meus irmãos, é legal você estudar muito, é bom, é interessante, é espetacular você conhecer muito a Bíblia. É espetacular você ter o seu conhecimento secular também. Se você parou de estudar, volte a estudar. Vai completar o seu ensino médio, vai fazer uma graduação. Quer fazer um seminário? Faça um seminário. Mas nada disso vai adiantar se você não se colocar na total dependência de Deus. Porque tem muito doutor aí pelo mundo, tem muito mestre, tem muita gente bacharel em teologia que nunca se entregou nas mãos de Deus. Então, o requisito básico é se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Mateus 28, versículos 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Versículo que nós já meditamos. Nós vamos fazer isso aqui só quando nós nos entregarmos nas mãos de Deus. Quanta gente a gente conhece, tem conhecimento, sabe muito, mas só para mim. Eu sei, eu conheço muito, eu fico ali analisando a mensagem do pastor, fico olhando os versículos, na minha mente eu estou falando, pastor, você está falando aí é bobagem, a Bíblia não diz isso não, porque eu sei, eu conheço, eu já estudei. Mas se não se entregar à total dependência de Deus, não serve para nada. Se não fizer discípulos, não serve para nada. Se não levar o amor, não serve para nada. Então nós precisamos amar aos nossos irmãos, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É Jesus que está falando. Está lá em Mateus, Evangelho de Mateus, versículo 28. Promessa de Deus para a nossa vida. O discipulado e o cristão. Muitos acreditam que o trabalho acabou quando alguém se converte. Mas, na verdade, é como se fosse o primeiro passo de uma criança. Depois disso, ela precisa aprender a como viver uma vida íntegra e reta diante de Deus. E isso é possível por meio do discipulado. Porém, temos muitos obstetras no meio da igreja, mas pouquíssimos pediatras.
que isso significa? São os pediatras, os discipuladores, que acompanham o crescimento e o desenvolvimento do cristão. Quando a pessoa se converte, é o primeiro passo de uma criança. Lembra o texto que nós lemos ali atrás? Nós precisamos deixar de ser crianças. E como é que a pessoa vai deixar de ser criança? Com um acompanhamento do pediatra. Eu tenho meus 2 filhos lá. Um está com 4, o outro está com 7. Mas eu já sei que depois dos 12 anos, o pediatra vai deixar de acompanhá-los, porque eles já estarão entrando na adolescência. E com o cristão é da mesma forma, meus irmãos. Nós precisamos deixar de tomar o leitinho e passar para o alimento sólido. Mas nós só passaremos para o alimento sólido se nós tivermos mais pediatras do que obstetras. Na maternidade lá, acompanhei o nascimento dos meus filhos. O obstetra faz o parto. Assim que saiu de dentro da mãe, troca o médico. Simplesmente assim. O Eric ficou internado 40 dias, que nasceu prematuro. O obstetra fez o parto, levou para a enfermaria e a pediatra de imediato se apresentou a mim, porque seria ela que iria acompanhar o desenvolvimento dele. E é exatamente assim. O evangelista vai, prega o evangelho, prega a palavra de Deus, a pessoa se converte. E no momento que se converte, em muitos casos, o que acontece? Nada. Cadê o pediatra? Então, nós precisamos ser pediatras para desenvolver esses irmãos e eles chegarem até uma idade adulta, quando deixam de ser crianças. Provérbios 22:6. É um texto conhecido aí da gente. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Olha, eu gosto muito dessa versão aqui. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Olha só. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. E no nosso caso, é o objetivo de quem? O objetivo de Cristo. Quando nós cuidamos das crianças, ensinando a elas o objetivo de Cristo, mesmo com o passar dos anos, se desviará dele. Mas o que acontece na maioria das igrejas? Parece até supermercado. A pessoa entra, fica um tempo lá dentro, sai, depois vai para outra igreja, fica um tempo lá dentro, sai, vai para outra igreja, fica um tempo lá dentro, sai, e ninguém nem fala nada, nem conhece a pessoa, não sabe de nada. Como é que vai ter acompanhamento? Como é que vai ter crescimento? Como é que vai ter desenvolvimento? Imagina só se você manda seu filho para a escola, e lá na escola tem uma sala de aula, e simplesmente a criança fica lá dentro da sala de aula só brincando. Aí brinca de carrinho, brinca de dinossauro, brinca no videogame, e a professora não fala nada, e a professora não ensina nada, e a professora não explica nada, não ensina a fazer um número, não ensina a fazer uma letra, não ensina a pegar no lápis, não ensina a abrir o caderno. Meus irmãos, parece absurdo, mas quem é de pedagogia sabe exatamente que é assim. Você tem que ensinar a pegar no lápis.
Você tem que ensinar como escrever no caderno. E às vezes o nosso papel como discipulador é exatamente assim também. Ah, pastor, mas isso é absurdo. É absurdo. Meus irmãos, tem gente que nunca pegou uma Bíblia na mão. A pessoa não sabe que se abrir no meio da Bíblia, mais ou menos ali vai acabar no Salmo, vai abrir no Salmo. Ah, pastor, todo mundo sabe disso. Não sabe. Se abrir no final da Bíblia, ele sabe que vai estar em Apocalipse. Não sabe. Se abrir no início, vai saber que está em Gênesis. Não sabe. Então, nós precisamos ensinar os pormenores, as coisas pequenas, que para nós já nos parecem irrelevantes, mas para as pessoas que estão chegando e aprendendo, são ensinamentos que ela vai levar para a vida toda. Eu lembro na minha conversão, meu tio, convertido há anos, alguém me falou um versículo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sabia onde estava isso. Perguntei para o meu tio, ele foi lá, ó, abriu, está aqui, Evangelho de Mateus 6:33. Eu não sabia, nunca tinha visto aquilo na minha vida. E as pessoas chegam nas igrejas dessa mesma forma. E nós precisamos ensinar. Nós precisamos pegar aquela pessoa, ser o pediatra para ensinar aquela pessoa a dar os primeiros passos. Essa é a nossa função. Conclusão. Um discípulo é alguém que está em constante aprendizado. E é exatamente aqui que entram os discipuladores. Tem a missão de ensinar e acompanhar nossos irmãos, mostrando a eles o caminho da vontade de Deus, da edificação, do fortalecimento, do conhecimento da palavra do Senhor, da comunhão com os santos e etc. Porém, ser discipulador consiste em ser discípulo. Em todos os dias é aprender e praticar. Aprender e praticar. Então, o discipulador também precisa ser discípulo todos os dias. Ontem eu fiquei maravilhado com a aula que eu assisti. Espetacular a visão do preletor. Então, nós precisamos ser assim. Nós aprendemos e ensinamos. Aprendemos e ensinamos. Eu já ouvi uma história, deve ser real, de um rapaz que começou a aprender violão. Ele fez 2 aulas de violão. 15 dias depois, ele abriu o curso de violão dele. Tudo que ele aprendia no curso de violão, 15 dias depois, ele ensinava na aula dele. Ele aprendia no curso de violão, 15 dias depois ensinava na aula dele, e assim. Nós não precisamos ser um poço de sabedoria. Nós não precisamos ser uma biblioteca ambulante. Mas Deus a cada dia vai nos capacitando. E aquilo que nós vamos aprendendo, nós precisamos passar para frente. Nós precisamos passar, por quê? Porque nós amamos os nossos irmãos e, ao mesmo tempo, amamos a obra de Deus. Só um versículo para nós encerrarmos. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por isso, consolai-vos reciprocamente e edificai-vos uns aos outros, como estás fazendo. Olha só que coisa simples. Por isso, consolai-vos reciprocamente e edificai-vos uns aos outros, como estás fazendo. Então é seguir em frente, meus irmãos.
é ensinando e aprendendo a cada dia. Porque quem nos ensina, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Se a pessoa resolveu se entregar, resolveu trabalhar o caráter, deixar o Espírito Santo trabalhar o caráter, e se entregou para fazer a obra, está completamente nas mãos de Deus. Amém? Então, curva a sua cabeça. Vamos mais uma vez agradecer a esse Deus maravilhoso. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez e sempre, porque nós estamos na tua casa para louvar e engrandecer o teu nome, sim, para levar a tua palavra, sim, mas para amar também, Senhor, amar os nossos irmãos, amar a tua obra, fazer essa obra aqui na terra, porque o futuro da tua igreja nessa terra é glorioso, porque nós conhecemos a tua palavra, e o Senhor nos diz isso, o Senhor nos revela através da tua palavra. E nós ansiamos, Senhor, pela tua volta, ansiamos por estar nos céus com o Senhor, ansiamos para viver eternamente na tua presença. Então, Pai, muito obrigado por todos os dias que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Senhor, pela força, pelo discernimento, pelo cuidado, pelo zelo que o Senhor tem com cada um de nós. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém.